tem ali 100 reais de papel. São 200 pila o trabalho. Se tu vai imprimir 10 mil, tu tem os mesmos 50 reais de chapa, os mesmos 100 reais de chapa, 10 mil. Só que de papel tu tem quantas vezes mais de papel? Então a chapa, ela se torna cara quando a quantidade é pequena. Então o custo unitário do trabalho, quando é pequeno, quantidade pequena, ele fica caro. Porque tu não dilui aquela coisa principal, inicial, na quantidade. Quando tu faz uma quantidade grande, aquele início lá, aquele 100 pila de chapa, aquele, se tivesse fotolito, tá? Mais aquele 50 de fotolito, mais uma prova de 50 pila, 90 mil impressos, acaba ficando em nada, cara. E se o cliente pede prova de máquina, já não. Prova de máquina, vai para o CTP, sai chapa, entra na máquina, acerta lá as cores, acerta registro, acertou tudo, tira 10 papelzinhos para mandar pro cara olhar e dizer, tá, é isso aí que eu quero, pode imprimir. A prova digital tu faz todo o processo, como faz a ripagem, que é a leitura do arquivo, como se tu fosse gerar fotolito, só que tu gera uma prova. Toda a leitura, todo o processo, tudo, que o computador leva lendo o CMYK, a foto, toda aquela criação que o cara fez, tá? Que a ripagem, a palavra ripagem para nós, é a leitura toda de cada cor, de cada fotinho, de cada link que o cara fez lá, todo o processo do arquivo que o cara levou para criar, para gerar filme ou gerar uma prova. Então o tempo de uma prova é o mesmo tempo de um filme. Então às vezes o cara diz, tá, mas eu não quero fazer filme ainda, eu quero só a prova. Mas a leitura do trabalho é toda igual, então o tempo é o mesmo gerar filme. 3 dias é o tempo depende da quantidade de trabalho. Mas o mínimo, se é um trabalho pequeno, tem 3 dias mesmo. Tu considera assim, um dia envolvido com arquivo, prova, leve, busca, dá ok. Um dia, depois que vem, aí vai para o CTP e entra na fila de todos os trabalhos. Um dia para impressão. Se tiver acabamento com faca, com dobra, com isso, aí a gente já pede mais tempo. Normal de um trabalho trivial é 3 dias. Preto chapado, tu sempre tem que dar um calço de uns 30% de azul, para dar mais força no preto. Porque senão tu larga uma tinta que ela tem transparência, em cima de um branco que é o papel, o teu preto não fica aquele preto denso, sabe? Então, e aquele calcinho de azul de 30% dá um preto mais... que a gente fala. O problema é que as pessoas não fazem o que a gente diz que tem que ser. A técnica é aqui, sabe? A prática, o resultado. A gente fala para as agências, fala para o carinha atrás do computador, mas as pessoas não fazem. Daqui a pouco troca o carinha do computador daquela agência que a gente sempre atende. Aí não faz. E se o cliente pediu 10 mil, quantos vocês fazem assim a mais, para caso de erro, para ver se a tinta secou? Em torno de 10% a mais. 10% a mais. A gente faz uns 100 a mais, tá? Porque tem um esquadro que entra na máquina, depois vai quem dobra, vai para uma outra máquina. Ali eu perco uns 10, 20, até ele acertar a dobra. Ficou assim, então ele já perde alguma coisa. A gente tem que fazer assim, a mais, quando se corta o papel, recebe um boletim, 3 mil. Então já mando lá 3.300 cores. Na hora de refilar, na hora de entrar na máquina, trancou, 2, 3, 4, trancou. Porque o papel entra. Dá um tilt lá e entrou atravessado. Aí o cara, tranca a máquina, tira as folhas que deu zebra. E aquilo que tu falou de ajustar a cor, de quanto tempo faz? Parar a máquina, ver se deu peso? Isso aí tu leva média assim, uma meia hora. A cada meia hora? Para acerto. E aí que tu acerta ali? Tu coloca as chapas na bateria de cor, cada chapa na sua bateria que tu viu ali tem 4, tá? Aí ele tem que acertar a carga da tinta ali, depois que ele acerta a carga, ele acerta o registro. Então tu acerta a carga da tinta, tu acerta a carga da tinta baseado com aquela escalinha que tu tem. Entendeu? Então é importante assim o compromisso da pessoa que cria o arquivo. Por exemplo, teve uma época que era muito valorizado o Macintosh. Tá? Hoje, o custo do Macintosh não comporta o nosso mercado. Tá? E se tu usar só uma máquina Macintosh, programas, isso e aquilo, tu vai perder para uma mesma agência que trabalha com PC, que trabalha hoje com programas de
tão qualidade quanto o Mac, que ele não paga o custo de ter uma máquina Macintosh. A gente estipulou assim, a tiragem mínima, depende até do material, porque o que acontece, como a gente é uma gráfica tipo offset, que trabalha com grandes escalas de material de quantidade, quanto maior a quantidade, menor o valor unitário. Então não vale a pena tu fazer uma quantidade pequena para nossa infraestrutura, entendeu? Pra nós, quanto maior a quantidade, o preço decola para baixo, né? Ele cai. Aí tem gente que faz trabalhos em Word, né? E aí que tu diz. A vantagem de trabalhar com offset sempre é a qualidade de resolução. Não existe uma qualidade tão fiel de resolução e impressão em papel que não seja offset. Por quê? Pelos pontos em si. Porque no caso da leitura da imagem, que eu falo assim, em termos de imagem, que isso aqui é uma coisa, né, cara? Um chapado, que não é um chapado, tu criar um box, tu coloca ali tanto por cento de CMYK, tá? Ele não, pode ser, sabe, pode largar 3 coisas, mas uma foto é a qualidade de um trabalho. Então essa foto, ela condiz com o papel que está sendo usado, e tu tem que trabalhar com offset. Vai trabalhar com serigrafia tu tem um ponto de 25 linhas, que menos que isso, se tu fizer 50 linhas, 70 linhas, sabe o que é a serigrafia? Passa por uma tela, então não tem como passar 125 linhas numa tela, no buraco de uma tela. A serigrafia não pode ter muito detalhe, né? Não pode ter muito detalhe, então serigrafia descarta. O que mais? Impressão digital. Não faz degradê muito bem. Não faz degradê legal, ele fica meio... As nuances do degradê não ficam fiel. Então não tem uma forma de impressão que não seja offset, que seja tão fiel quanto a impressão offset. O custo também é assim, ó, tem algum processo que te dá maior número de impressão com qualidade que não seja offset. Tu imprime 150 mil, pode começar o número 1 do trabalho, tá, numa resolução, uma definição de imagem. Tu termina os 150 mil, o número 150 mil, tu bota do lado, se o cara for profissional, eu tô falando de profissional, tô falando de uma máquina com um profissional condizente à máquina. Ele vai terminar o número 150 mil igual ao número 1. Assim, ó, tu tem ali o tinteiro, que eu te mostrei, que é ali aquela caixinha de tinta, ele tem que estar colocando tinta de volta no tinteiro, às vezes ele dá uma parada, ele dá uma regulada, tem aquela step de acompanhamento, ele dá uma olhada no está ok. Ele dá a largada da máquina, na largada o rolo está começando com tinta nova, umas 10, umas 20, umas 30, começa mais calcado, ele tira fora, não deixa misturado. Quando ele vê que deu, que ele parou, ele toca a impressão, aqueles ficam de lado. Estou falando de um acompanhamento profissional. É a melhor forma que tem de impressão de quantidade grande é o offset. Não tem outro. Hoje. Hoje.